Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar comportamento organizacional, um assunto que a banca adora porque ele explica o que acontece de verdade dentro das organizações, porque as pessoas se engajam ou resistem, porque equipes entram em conflito, porque mudanças falham, e como clima, cultura, motivação e ética impactam o resultado. Eu vou te explicar desenvolvimento organizacional e modelos de comportamento organizacional, diversidade, atitudes e satisfação, emoções, personalidade e valores, percepção e tomada de decisão, mudança organizacional, elementos da motivação, clima organizacional e noções de ética aplicada às organizações. Comportamento organizacional é o estudo de como indivíduos e grupos se comportam dentro das organizações e como esse comportamento afeta desempenho. A chave de prova é entender que o comportamento é influenciado por três camadas ao mesmo tempo: a camada do indivíduo, com personalidade, valores, emoções, percepções e ações; a camada do grupo, com normas, liderança, comunicação, conflitos e coesão; e a camada da organização, com estrutura, processos, sistemas de recompensa, cultura e clima. Quando a banca descreve um problema, você precisa enxergar em que camada está a causa principal. Às vezes parece problema de pessoa, mas é problema de processo e liderança. Às vezes parece problema de área, mas é desenho organizacional, que estimula competição interna. Desenvolvimento organizacional, que você vai ver como é uma abordagem de mudança planejada que usa conhecimentos de comportamento humano para melhorar a eficácia da organização e também a saúde das relações de trabalho. Em prova, o aparece com palavras como diagnóstico, intervenção, participação, feedback e melhoria contínua. A lógica é: primeiro você entende o problema com dados, clima, entrevistas e análise de processos. Depois você escolhe intervenções, como desenvolvimento de equipes, revisão de práticas de liderança, redesenho de processos, ações de comunicação e aprendizagem. E depois você acompanha e ajusta, porque mudança sem monitoramento vira só discurso. Um ponto importante é que costuma valorizar participação, porque mudanças impostas sem engajamento geram resistência e efeito cumpre-tabela. Quando a gente fala em modelos de comportamento organizacional, a banca costuma cobrar a evolução de uma visão mais controladora para uma visão mais participativa. Modelos clássicos descrevem organizações que funcionam no esquema autocrático, onde o foco é autoridade e obediência; no esquema custodial, onde a organização oferece estabilidade e benefícios e espera conformidade; no esquema de apoio, com liderança que desenvolve e dá suporte; e no esquema colegiado, com colaboração, responsabilidade e autonomia. Você não precisa decorar o nome de todos, mas precisa reconhecer o cenário. Se o enunciado fala em medo, punição e controle rígido, o modelo é autoritário e tende a gerar baixa criatividade e alta dependência. Se fala em autonomia, confiança, corresponsabilidade e decisões compartilhadas, é um modelo mais participativo e alinhado a ambientes complexos. Diversidade é tema obrigatório hoje e cai tanto em conceito quanto em aplicação. Diversidade é presença de diferenças em um grupo, como gênero, raça, idade, origem, deficiência, orientação sexual, formação, repertório cultural e também diversidade cognitiva, que é diferença de perspectivas e modos de resolver problemas. O que a banca quer que você entenda é que diversidade por si só não garante inclusão. Inclusão é a capacidade de criar condições para que pessoas diferentes participem, tenham voz, sejam respeitadas e tenham oportunidade real de contribuir e crescer. Em prova, diversidade bem gerida melhora a qualidade de decisão e inovação porque reduz pensamento de manada. Mal gerida, aumenta conflito e exclusão porque faltam regras, segurança psicológica e liderança preparada. Quando o enunciado aponta piadas, isolamento, barreiras de acesso, desvalorização de ideias e injustiça, o problema não é diferença, é falta de inclusão e falha ética e de liderança. Atitudes e satisfação no trabalho são outro ponto muito cobrado. Atitude é uma predisposição para avaliar algo de forma positiva ou negativa, e envolve componente cognitivo, afetivo e comportamental. Satisfação é o quanto a pessoa está satisfeita com o trabalho como um todo ou com aspectos específicos, como salário, liderança, ambiente, autonomia, reconhecimento e crescimento. Em prova,
A banca gosta da ideia de que satisfação influencia absenteísmo, rotatividade, produtividade e qualidade do atendimento, mas também gosta de uma nuance. Satisfação não é igual a desempenho automaticamente. Uma pessoa pode estar satisfeita e entregar pouco se não houver metas, cobrança justa e condições. E pode entregar muito por pressão, mas com baixa satisfação, até adoecer. Por isso entra a importância de equilíbrio entre desempenho e bem-estar. Emoções e sentimentos são parte essencial do comportamento organizacional porque ninguém trabalha como robô. Emoções são reações mais rápidas e intensas. Sentimentos são mais duradouros e elaborados. Em prova, isso aparece em temas como estresse, burnout, ansiedade, clima de medo, conflitos e também engajamento. Um ponto importante é que emoções afetam percepção e decisão. Se uma pessoa está sob ameaça ou pressão excessiva, ela tende a decidir pior, comunicar pior e interpretar mensagens como ataque. Então, quando a banca descreve ambiente hostil e queda de produtividade, uma resposta madura envolve melhorar condições, comunicação, apoio, gestão de carga de trabalho e liderança, não só cobrar mais. Personalidade e valores ajudam a explicar diferenças individuais. Personalidade é um conjunto relativamente estável de características que influenciam como a pessoa reage, se organiza e se relaciona. Valores são crenças profundas sobre o que é importante e correto, e influenciam escolhas e comportamentos. Em prova, o ponto central é: não existe uma personalidade melhor em absoluto, existe adequação ao trabalho e à equipe. Um perfil mais detalhista pode ser excelente em controle e conformidade. Um perfil mais aberto a mudanças pode ser ótimo em inovação e melhoria. O problema surge quando a organização tenta forçar pessoas diferentes a um único padrão, ou quando ignora a diversidade de perfis e cria conflitos desnecessários. E valores entram muito em ética e cultura. Se a organização declara valores, mas tolera prática contrária, o comportamento real vai seguir o que é recompensado e permitido, não o que está no cartaz. Percepção e tomada de decisão são campeãs em comportamento organizacional. Percepção é como a pessoa interpreta a realidade. A banca gosta de cobrar que a percepção é seletiva e pode ter viés. A pessoa não capta tudo. Ela filtra pelo que espera, pelo que teme, pelo que já viveu. Por isso existem erros de atribuição, quando alguém explica o comportamento do outro como defeito de caráter e ignora o contexto. Também existe estereótipo, quando se generaliza um grupo e se julga o indivíduo sem evidência. Na tomada de decisão, além da lógica racional, existe racionalidade limitada. Ninguém decide com informação completa e tempo infinito, então a pessoa simplifica, usa atalhos mentais e pode errar. Em prova, quando aparece decisão apressada, decisão com base em boato, resistência a dados, a banca está apontando falhas de processo decisório e vieses. A resposta esperada costuma ser melhorar informação, análise, transparência, consulta a stakeholders e critérios objetivos, além de criar rotinas de decisão que reduzam o improviso. Mudança organizacional é um dos temas mais cobrados porque quase toda organização passa por transformação, especialmente no setor público, com digitalização, integração de serviços, gestão por resultados e novas exigências sociais. Mudança pode ser incremental, com melhorias contínuas, ou transformacional, com alteração profunda de estrutura, cultura e processos. E a banca gosta muito de resistência à mudança. Resistência não é má vontade automaticamente. Pode ser medo de perda, incerteza, falta de confiança, experiências ruins anteriores, falta de competência para o novo, sobrecarga ou percepção de injustiça. Uma gestão de mudança competente trabalha comunicação, participação, treinamento, apoio, liderança coerente e gestão de impactos. Se o enunciado descreve mudança anunciada sem explicar motivo, sem treinar e sem ouvir, e depois descreve sabotagem e queda de desempenho, a lógica é falha de gestão da mudança. Agora vamos para elementos da motivação, porque motivação é motor do comportamento no trabalho. A banca costuma cobrar que motivação envolve direção, intensidade e persistência. Direção é para onde a pessoa canaliza a energia. Intensidade é o quanto ela se esforça. Persistência é por quanto tempo ela mantém. E a motivação depende de necessidades, expectativas e recompensas percebidas.
Um ponto que cai muito é a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. Intrínseca vem do sentido do trabalho, autonomia, desafio, aprendizado e realização. Extrínseca vem de salário, benefícios, reconhecimento formal, estabilidade e condições. As duas importam. E em prova aparece muito justiça e equidade. Se a pessoa percebe injustiça, ela tende a reduzir esforço, aumentar conflito e até sair, mesmo que o salário seja bom. Por isso, políticas de reconhecimento e critérios claros têm impacto direto em motivação e clima. Clima organizacional é como as pessoas percebem o ambiente de trabalho no dia a dia, o tempo emocional e relacional da organização. Clima é diferente de cultura. Cultura é mais profunda e estável, ligada a valores e crenças. Clima é mais imediato, ligado a práticas de liderança, comunicação, justiça, carga de trabalho e condições. Em prova, quando a banca fala em pesquisa de clima, ela está falando de medir percepção dos colaboradores sobre fatores como liderança, comunicação, confiança, cooperação, reconhecimento, segurança psicológica e condições de trabalho. Clima ruim costuma se refletir em absenteísmo, adoecimento, queda de qualidade, conflitos e rotatividade. Melhorar clima não é fazer evento motivacional isolado, é ajustar práticas de gestão, processos e coerência da liderança. Fechando com ética aplicada às organizações, porque isso aparece cada vez mais. Ética é o conjunto de princípios sobre o que é certo e justo na tomada de decisão e no comportamento. Nas organizações, ética se traduz em integridade, respeito, responsabilidade, imparcialidade, transparência e compromisso com o interesse público ou com o impacto social, conforme o tipo de organização. Em prova, ética aplicada aparece em situações de conflito de interesse, favorecimento, uso indevido de recursos, assédio, discriminação, manipulação de dados e quebra de confidencialidade. E a banca costuma valorizar que ética não é só caráter individual, é também sistema. A organização precisa de normas claras, código de conduta, treinamento, canais de denúncia com proteção, investigação, responsabilização e liderança exemplar. Se a liderança tolera desvios, a mensagem cultural é que vale tudo, e o comportamento se espalha. O resumo que você precisa levar é: comportamento organizacional explica resultados a partir do indivíduo, do grupo e do sistema organizacional. Do é mudança planejada com diagnóstico e intervenção. Diversidade exige inclusão e liderança para virar desempenho e não conflito. Atitudes, satisfação e emoções influenciam engajamento e qualidade. Personalidade e valores ajudam a entender perfis e escolhas. Percepção e decisão são afetadas por vieses e racionalidade limitada. Mudança bem-sucedida depende de comunicação, participação e capacitação. Motivação envolve direção, intensidade e persistência, com justiça e sentido. Clima é percepção do ambiente e muda com práticas reais, e ética aplicada depende de integridade pessoal e de governança organizacional. Se você domina esse mapa, você acerta questões conceituais e também aquelas bem situacionais, que descrevem um caso e pedem a decisão mais adequada.